Bom, em primeiro lugar, queria pedir desculpas. Quem deveria estar aqui é o nosso diretor-presidente, que é o Santiago Yuis. Ele sim é um engenheiro habilitado a falar mais em nome, enfim, das obras da AENA Brasil. Porém, por essas coisas do mundo corporativo, ele não pôde estar aqui nesse momento. Vai estar mais tarde, se alguém quiser falar com ele e saber um pouco mais. Bom, vale dizer que a AENA é o maior administrador aeroportuário do mundo em número de passageiros e agora, para dizer a verdade, no próximo mês se torna o maior administrador brasileiro de aeroportos também, em número de aeroportos administrados. Em número de passageiros, seremos o segundo. O aeroporto de Guarulhos é tão gigante que sozinho detém a primeira posição em passageiros. Porém, é um conglomerado de 80 aeroportos espalhados pelo mundo, majoritariamente na Espanha, mas a segunda operação mais importante da AENA é no Brasil e a única operação internacional do grupo que leva a marca AENA. Os demais investimentos no Reino Unido, Jamaica, México e Colômbia já levam outras marcas e têm sócios locais. A estrutura da AENA no Brasil se divide em duas concessões. Por força do processo de concessão, cada concessão é uma sociedade de propósito específico, né? Então, somos formados pela ANB, que é o Aeroportos do Nordeste do Brasil, que é de quem a gente vai falar mais hoje, e agora, mais recentemente, da BOAB, Bloco dos 11 Aeroportos do Brasil, que se refere à concessão de Congonhas e mais 10 aeroportos no Mato Grosso do Sul, Pará e Minas Gerais. No entanto, evidentemente, as empresas trabalham em total sinergia, uma presta serviço para a outra, e nós agimos corporativamente como um bloco só, como a AENA Brasil. E por que o Brasil, né? Por que a AENA investe tanto no Brasil? Em primeiro lugar, a AENA decidiu, alguns anos atrás, se internacionalizar. Quando eu falo alguns, na verdade, tem mais de 20 anos que a empresa presta serviços internacionais, porém, nos últimos anos, vem efetivamente aumentando a sua presença no mundo. E o Brasil tem um enorme potencial, né? Basicamente, mesmo que a gente compare com outros países da América do Sul, nós voamos pouco ainda. Cada brasileiro voa meia viagem por ano, per capita. É evidente que a conta per capita é um pouco perversa, mas é isso. E um colombiano, um país muito parecido com o Brasil em inúmeros aspectos, voa 60% mais. Então, se o mercado brasileiro fosse igual ao colombiano, a gente teria um transporte aéreo com 60% mais de passageiros. Bom, a ANB foi formada pela concessão de 6 aeroportos do Nordeste, como foi falado, o principal deles Recife, mas também Maceió, Aracaju, João Pessoa, Campina Grande e Juazeiro do Norte. Foi a primeira experiência do governo federal com a concessão de aeroportos em bloco, evidentemente buscando viabilizar a concessão de aeroportos menores também, mas num bloco que fosse atrativo para a iniciativa privada. A AENA, pelas suas características, enfim, nas suas outras operações, e principalmente na Espanha, está mais do que acostumado a operar redes de aeroportos e explorar as sinergias que podem surgir dessa rede e daí, inclusive, conseguir viabilizar isso de forma mais efetiva. Esse é um modelo que foi, de certa forma, criticado quando o governo federal colocou, né, para a concessão, mas que, para nós, como investidores, pareceu mais do mesmo que nós já fazíamos. Basicamente, a gente sofreu um grande desafio. A gente assumiu o aeroporto de Recife, que foi o último, uma semana antes de ser declarada a pandemia mundial de Covid-19. Então, nosso início no Brasil foi bastante tortuoso, e por isso, né, em vez de começar o cronograma de obras quase que imediatamente, nós fomos obrigados a adiar até quando fosse possível. Acho que todos aqui passaram por isso. Não era nem só primeiro a questão sanitária, mas segundo, você não conseguia nem contratar recursos e muito menos ter material de construção, né? Para não falar da inflação dos custos de construção. Acabou que a gente teve uma certa extensão do prazo. Então, os aeroportos que a gente deveria ter entregue no início de 2023, na verdade, estão sendo entregues ao longo desse ano e até janeiro de 2024. O EVTEA, que fez parte do edital de concessão, previa um investimento, na verdade, muito menor do que o que a AENA terminou fazendo. A maior parte disso foi porque realmente a gente assumiu o compromisso de trazer esses aeroportos para padrões
do Grupo AENA e padrões internacionais. Os aeroportos brasileiros, na sua maioria, são antigos, né? Então são seguros, porém não cumprem todas as normas, tanto de segurança como mesmo de conforto ao passageiro, que são utilizados mundialmente. E parte do projeto de concessão é levá-los a cumprir todos os requisitos usados internacionalmente dos aeroportos mais modernos. Então, investimento de 1,4 bilhões de reais, só que isso é em obra, né, e mais de 500 a 600 milhões em sistemas e outras manutenções complementares. Então, investimento total de 2 bilhões de reais no bloco. E a dificuldade é fazer obra e ainda manter a qualidade, porque desde o primeiro mês da operação a gente é medido em qualidade percebida pelo passageiro, em disponibilidade de equipamentos. Então, eu diria que o nosso grande desafio não foi só fazer obra, mas foi fazer obra com terminais funcionando a plena capacidade. Do momento que nós começamos a obra, né, já no fim da pandemia, a plena capacidade. Nenhum dos nossos terminais foi greenfield. Nenhuma das obras foi construir do zero algo novo. Todas foram grandes intervenções no sítio aeroportuário, nos terminais, mas no sistema de pistas também. E ainda assim a gente conseguiu manter pontualidade e outras qualidades. Basicamente, o nosso desafio foi levar esses aeroportos a um grande incremento de capacidade para que eles estivessem prontos não só para agora, mas também para o futuro mais próximo. Então, são incrementos aí de 40% a 100% da capacidade de processamento de passageiros. Para isso, nós tínhamos um prazo a cumprir, dando contrato de concessão de cerca de 3 anos. Porém, a partir daí, toda vez que a gente chega a 80% da capacidade plena do aeroporto, a gente já tem que planejar uma segunda fase, uma segunda rodada de investimentos de expansão de infraestrutura. Enfim, em todos os esforços dessa natureza, tem um enorme grupo de pessoas envolvidas e é evidente que nós não poderíamos fazer isso sozinhos, né? Então, desde o início, houve envolvimento de muitos especialistas a nível mundial em infraestrutura e gestão aeroportuária, além do próprio expertise do grupo, e esses foram os grandes parceiros aí na execução, no planejamento, projeto, execução e controle dessas obras. Nosso maior desafio, sem dúvida, né, enfim, a gente sempre pensa no terminal, que é o que chama mais atenção, o que todo mundo experimenta, mas, na verdade, era, de fato, ter aeroportos mais seguros também, além de mais confortáveis e sustentáveis, porque a AENA é líder mundial em descarbonização da atividade aeroportuária. Todas as nossas atividades são monitoradas e controladas pela matriz, todos os nossos números fazem parte do relatório de pegada ambiental do Grupo AENA, realizado anualmente e com metas muito agressivas de descarbonização. Em linhas mais gerais, o que foi comum, vamos dizer assim, a todos os aeroportos, foi dotar os sistemas de pistas de áreas de escape, né? As pistas não tinham áreas de escape nas cabeceiras. Isso é fundamental para operações mais seguras, quando as aeronaves podem apresentar qualquer problema. Além de eliminação de obstáculos, que às vezes acontecem, ou mesmo da garantia de afastamentos necessários dos sistemas de pistas de qualquer construção ou obstrução que possa ter. E o que a gente chama de faixa preparada, que é toda a lateral das pistas, que ela precisa ser compactada de forma que uma aeronave que provavelmente possa sair da pista não afunde, e mesmo um caminhão de socorro, de combate a incêndio, ou uma ambulância possa chegar pela lateral da pista sem afundar, sem parar, e possa realmente prestar socorro à aeronave. Na maioria dos aeroportos foi necessário construir novos pátios ou ampliar largamente o sistema de pátios, ou mesmo melhorar o PCN, que é a resistência do piso do pátio, para que pudesse dar conta de aeronaves maiores, mais modernas, mais pesadas e em maior quantidade.
Os sistemas de bagagem ou não existiam, ou eram muito obsoletos, né? O sistema de bagagem é quase como as veias de um aeroporto, né? Aquelas coisas que ninguém vê, mas todo mundo lembra quando a mala não chega. Então, é um investimento altíssimo e de altíssima tecnologia, especialmente no aeroporto de Recife. É um sistema agora de primeiro mundo, com a inspeção de bagagens por tomógrafo, que é um requerimento de segurança internacional também. Bom, climatização, que especialmente onde os aeroportos estão, era uma questão bastante importante, sinalização e, enfim, e aeroportos com um melhor mix comercial, que é uma reclamação constante dos clientes. E aí, enfim, cada aeroporto com suas especificidades, mas basicamente instalação de pontos de embarque, em alguns, que são os fingers, como a gente chama, né? Alguns deles não tinham. Uma ampliação drástica de terminal, por exemplo, em Juazeiro do Norte, que o terminal aumentou quase 3 vezes de capacidade. Bom, pontos de embarque, como eu falei, em João Pessoa e Aracaju, ampliação das pontes de embarque de Recife, um novo pier internacional completamente novo em Recife também. E aí, como o Recife é o maior da rede, vale a pena olhar alguns gráficos para ter uma ideia melhor do tamanho da intervenção. Recife, além de tudo, é um grande hub nacional. É o maior aeroporto do Brasil, fora da região sudeste e do Distrito Federal, o que impõe alguns desafios. O aeroporto não foi planejado para ser um hub, ele não foi planejado para ter 30 aviões simultâneos no solo, e a gente tinha que dotar o aeroporto dessa capacidade. Então, bom, enfim, além de uma intervenção de tirar coisas que não deveriam estar no terminal para dar 5 mil metros quadrados a mais de área para os passageiros no terminal existente, uma ampliação de mais 24 mil metros quadrados num novo terminal internacional que pode ser reversível para doméstico quando não tem outras operações. E, enfim, uma enorme expansão de todos os processadores do aeroporto. Esse gráfico é mais para ter ideia do tamanho da intervenção. Todos os pontos do sítio aeroportuário tiveram intervenções, inclusive a construção de uma nova área de hangares de táxi aéreo e aviação geral, que nós precisávamos da área que eles ocupavam antes para fazer a expansão do pátio novo de aeronaves. Então, construímos 7 novos hangares super modernos para a aviação geral em Recife. Bom, toda a área verde é que está em intervenção agora, a área verde mais grossa é o terminal antigo, que também foi expandido, e um novo pier, e as áreas que estão em azul já são áreas previstas para expansão futura, mas isso aqui é mais para ter uma ideia de que a gente teve que criar esse pátio lateral, porque para respeitar o afastamento da pista das aeronaves quando estão estacionadas em relação às que estão pousando, o que o aeroporto antes não respeitava, né? Não seguia a norma ideal, vamos dizer assim. Então, esse é um grande desafio de projeto, vamos dizer, que teve que ser superado. Tudo que está em azul é área de intervenção, então dá para ter uma ideia bastante boa do tamanho do desafio de fazer isso com o terminal em funcionamento. E aqui algumas imagens, né, do que foi feito. Então, desde drenagem de pistas, recapeamento e reforço de pistas de rolagem, as cabeceiras das pistas, nada ficou sem ser tocado. Inclusive os auxílios à navegação, que ajudam as aeronaves a pousarem quando tem visibilidade reduzida. Só para dar uma ideia do tamanho do que é um sistema automatizado de bagagem no aeroporto como Recife, é um piso inteiro escondido do público, só de esteiras de bagagem, vamos dizer assim, com traqueamento automático pelas etiquetas de código de barra e QR, e o que a gente chama de sorting também automático, ou seja, o próprio sistema já define para qual carrossel vai para ser entregue em que avião. Então, o sistema realmente... obviamente que Madrid tem um sistema 5 vezes desse tamanho, mas em termos de funcionalidade é semelhante ao sistema que hoje está instalado em Madrid e em Barcelona.
Esse é um pier internacional reversível, ele cabe, bom, 2 aeronaves de grande porte em pontes de embarque, 5 ao mesmo tempo se usarmos as posições remotas, e pode ser usado para operações domésticas com aeronaves menores também, 4 em pontes de embarque. Essas imagens, enfim, são imagens de projeto, mostram um aeroporto mais frio, mas uma coisa que a gente está executando agora é um sense of place, ou seja, a gente contratou uma empresa especializada para criar uma identidade para todos os aeroportos, mas Recife primeiro, para que as pessoas entendam que estão no Recife, estão em Pernambuco, e consigam identificar isso e sentir parte da cultura local. Tanto porque, para nós, o aeroporto é porta de entrada e de saída do estado da cidade, mas também, enfim, a gente quer que os aeroportos sejam lugares agradáveis e de maior consumo. Basicamente, isso é sobre a ANB, aí mais um minutinho eu prometo para falar sobre BOAB, porque acho que todo mundo tem a curiosidade. BOAB é o Bloco dos 11 Aeroportos do Brasil, que foi a nova concessão, que a gente toma posse agora entre outubro e novembro. Bastante desafiador, porque são 4 estados diferentes e alguns aeroportos bastante remotos, vamos dizer assim, e por isso mesmo super importantes para as localidades em que eles estão. E a gente assume agora outubro e novembro, já começou a contar o prazo para a entrega das obras, que os 10 aeroportos menores a gente tem que entregar em junho de 2026 e o aeroporto de Congonhas a gente tem que entregar em junho de 2028, com os aeroportos funcionando. E, basicamente, esses são os parceiros que estarão acompanhando a gente em parte, né, dessa jornada aí. Então, TIPSA e DOM foram contratadas para nos ajudar no planejamento aeroportuário, ou seja, análise de capacidade, definição de capacidade e impacto nos processadores do aeroporto, de cada aeroporto. Projetos de engenharia foram 2 lotes, Intertecne e Semosa para Congonhas, Sener para os outros 10. E, basicamente, para fazer o controle de PMO, né, vamos dizer assim, o consórcio segue em AGECORP, Sener e GPO para os 11 aeroportos. Em dezembro, a gente tem que ter o projeto definido de todos os aeroportos e começa a fazer um roadshow, vamos dizer assim, especialmente para os órgãos reguladores. E é isso, uma planta do aeroporto de Congonhas, para você ter ideia do tamanho da intervenção, também é imenso. O terminal tem que ser deslocado de lugar, basicamente. Tem que ser feito um novo terminal de passageiros para que se tenha os espaçamentos adequados à operação das aeronaves. É isso. Obrigado.